Então, boa tarde, boa noite, não sei, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Zé, meu querido parceiro de alguns anos, né, e também mais recentemente na nova diretoria da Durgues. Eu vou fazer essa referência porque ele referiu que eu estava, né, na nova diretoria. Eu mudei nessa diretoria. Que bom. Então, fico muito agradecida e honrada, inclusive, professor, lhe agradeço também a sua fala, sempre brilhante, e que esteve conosco em 2018, né, justamente num momento de extrema aflição, né, para nós que estávamos lançando esse livro, né, depois de um longo trabalho de discussão e debates no ano de 2017. Então, o senhor lá estava na primeira mesa de abertura, né, do ciclo, justamente trazendo essa problemática que nos parecia muito urgente naquele momento, em 2018, que era, então, a concepção de Estado para a qual nós estávamos rumando desde 2016, né? com a então deposição da presidente Dilma. Então, é uma honra estar aqui, né, na mesa. Só que eu não tenho fala aqui nessa mesa, o senhor é que é a nossa fala principal aqui, e tenho aqui um convite do Zé Vicente de poder fazer um lançamento aqui no ILEA, seguindo as minhas colegas da primeira mesa, né, a Kathleen e a Rosinha, que já estava prometido esse lançamento lá no ano passado, em dezembro do ano passado. Mas, enfim, e lá tinha uma mesa também bem assim pensada e trabalhada, com vários colegas que viriam conversar conosco aqui sobre temas cruciais também, né, deste trabalho, mas não pôde sair essa mesa, né? Então, enfim, estamos agora, e ele insistiu para que a gente fizesse em março desse ano, e também não podemos fazer, porque foi, né, março já começou, todos sabemos, né, com assuntos também que nos tocou diretamente, né, nesse contexto. Mas, enfim, então agora, né, em agosto, né, estamos aqui. E agradeço, então, essa oportunidade. Bem, eu vou apresentar, então, também, acredito que rapidamente, né, essa obra que eu tive, digamos assim, a honra de organizar, né, e eu preciso situar um pouquinho a origem desse trabalho, que começou lá em 2013, praticamente, né? Em 2013, quando a Universidade Federal, a nossa universidade, então, né, foi chamada, né, a coordenar, administrar, talvez fosse melhor, né, administrar uma verba que veio do MEC para a realização da conferência, da segunda Conferência Nacional de Educação, a CONAE. E então a universidade chamou a Faculdade de Educação, enfim, lá estava eu, então, já em 2013, né, administrando a organização dessa conferência que tem uma, digamos assim, uma importância, não a nacional, né, mas a importância estadual, porque organizamos aqui a conferência estadual, né, preparatória, então, a nacional, e as conferências municipais dos vários municípios que também preparam a estadual e depois a estadual para a nacional. Enfim, então, esse trabalho, ele começou ali, começou em 2013. A conferência foi em 2014, quando, então, foi aprovado este segundo Plano Nacional de Educação, né, esse PNE, como a gente chama, que é uma lei, né, foi transformada em lei, né, Lei 13.005, de 2014, então. Depois se seguiram as leis, tanto a lei estadual quanto as leis municipais, né, do nosso município de Porto Alegre também. Então, esse foi um segundo momento que também fomos chamados a dar sequência, né,
depois de aprovado esse plano nacional, a URGS também continua aí, então, nessa responsabilidade de poder contribuir, né, com a definição do plano estadual de educação do nosso estado, e fomos, então, compor um grupo, digamos assim, executivo, sei lá, que elaborou uma proposta de plano estadual de educação, lá na SEDUC. Tivemos lá, então, durante todo o ano ali de junho de 2014, quando foi aprovado o PNE, tivemos praticamente um semestre para aprovar, né, um plano estadual, e que depois foi submetido ao Conselho Estadual de Educação, né, aprovado na sua íntegra esse plano estadual, e depois submetido à Assembleia Legislativa, né, que aí sim, aí nós já estamos entrando, professor, se me permite usar bem livremente o conceito de onda, já estávamos entrando, né, numa onda de muita preocupação a nível nacional, inclusive, porque a nossa Assembleia Legislativa, ao aprovar o plano, ela retirou, né, fez várias emendas, retirando todos os momentos em que o plano trazia, né, as questões dos direitos humanos, da diversidade, né, e da liberdade de expressão. Então, foi assim que esse plano foi aprovado aqui no nosso estado, como também em outros estados, né, já com essa, né, sinalização de que ele já estava, no início, prejudicado, sobre o nosso ponto de vista. Mas seguimos aí na luta. O terceiro momento, então, desse trabalho foi quando, então, surgiu um outro desafio, que foi organizar um projeto de extensão, e aí que nasce, então, praticamente o livro, nesse contexto de um projeto de extensão, que a Faculdade de Educação delegou para mim também a organização e a coordenação, visando, digamos assim, produzir conhecimento, né, no âmbito das políticas públicas e nos temas que este plano, então, traz nas suas 20 metas. Né? Então, é um plano com 20 metas, desde a educação infantil, passando por toda a educação básica até o ensino superior. Né? Nós temos 3 metas, a 12, 13 e 14, que são relativas ao ensino superior, e isso nos cabe muito diretamente na universidade. Então, fizemos um projeto de extensão, colocando à nossa disposição, como Faculdade de Educação, em produzir uma reflexão, né, sobre os temas deste plano e sobre as políticas públicas, e quem sabe nos aventurávamos a dizer que queríamos propor novas políticas públicas também para o plano. E não fizemos isso sozinhos, então acho que isso é bem importante que eu refira. Nós fizemos, então, em parceria com várias associações, na verdade, desde o âmbito sindical, né, incluindo a nossa associação, a ADURGS, que esteve conosco, né, durante todo o tempo do ciclo de debates também, que eu já vou falar do ciclo agora, mas tivemos o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, o Fórum Municipal de Educação de Porto Alegre, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, então os 480 e poucos municípios de Porto Alegre, se não todos, mas seguramente a metade esteve conosco, né, nesse trabalho de discussão. A União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação, a Undime, né, também, por esse viés da contribuição dos municípios. A ESUFOP, que é uma associação de escolas superiores, né, de formação de profissionais do ensino. Bom, e não poderia deixar de citar o Instituto Latino-Americano, né? Fomos parceiro, né? O ILEA nos apoiou o tempo todo, né, nesse trabalho, e também é uma das instituições parceiras deste livro, desta publicação. Bom, aqui no quadro, na tela, né, nós temos toda essa história que
eu estou contando aqui rapidamente, que começou, no caso do projeto de extensão, começou em 2015, né? Está nesse site, né, chamado Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Educação. Então, é um site muito, assim, provisório, porque o sistema é o da URGS, é o PRONE, se não me engano, se chama assim, né? Então, ele é quase um repositório, mas é um repositório da nossa história, assim, de 2015 até 2018, né? Então, depois aqui, vocês podem acessar e conhecer o que eu estou abreviando bastante aqui do trabalho. Uma das primeiras ações, então, deste ciclo, deste projeto de extensão, foi a proposição, né, como projeto de extensão, de um ciclo de debates sobre temas que são relativos às 20 metas, né, como outros que para nós estavam vindo como urgentes, né, como, por exemplo, essa questão, né, do Estado, da crise das democracias, né, da violação dos direitos humanos, né. E vários colegas, o professor André, o professor Zé Vicente, e vários outros colegas da universidade e de outras instituições de ensino superior, por exemplo, os IFES, né, os Institutos Federais de Educação, estiveram conosco também nesse ciclo de debates. Foi um longo trabalho, porque foi assim, um trabalho quinzenal, de organização quinzenal de mesas de debates, do mês de, acho que abril, maio, se não me engano, me falha a memória, né? Acho que abril, até dezembro, né, com 2 mesas mensais. Então, vocês imaginam assim, o que foi esse momento rico, né, de muita produção e muita efervescência reflexiva e crítica, né, desse trabalho. E no final, então, desse ciclo de debate, surgiu a proposição, né, de que nós organizássemos uma publicação, né? Porque foram mais de 30 e poucos, seguramente quase 40 painelistas que estiveram conosco, né? E nós tínhamos uma produção ali muito forte, muito importante, né? Para, digamos assim, poder contribuir, né? E essa era a nossa expectativa, uma contribuição da universidade para os fóruns, tanto o Fórum Estadual de Educação quanto o Fórum Municipal, que são as instâncias que, por lei, né, do PNE, são responsáveis pelo monitoramento. O nosso projeto era monitoramento e avaliação do PNE, mas nós, como universidade, não temos a prerrogativa da lei de fazer monitoramento. Nós estávamos ali no projeto de extensão fazendo aquilo que é responsabilidade nossa como universidade pública, que é, então, produzir conhecimento e reflexão crítica, né, sobre as políticas públicas, as políticas educacionais. Saiu a publicação com 15 artigos, porque não foi possível, era final do ano, né? Já isso era dezembro, a última mesa foi em dezembro, e nós tínhamos pouquíssimo prazo, porque nós concorremos a um edital da editora da URGS para publicar o livro, e nós tínhamos prazo, assim, né? Tínhamos que entregar tudo até início de março, e vocês imaginam, então, o que é, né, organizar, revisão, tudo mais, os colegas ainda poderem ter o tempo de escrever, porque eles vieram com falas, com reflexões, não vieram com textos, né, prontos para a mesa de debates, porque era, de fato, um debate que a gente queria fazer mais aberto e tal. Então, alguns puderam responder a esse nosso chamamento, né, outros não puderam, em função das férias e final de ano e semestre. Assim que nós saímos aqui com 18 desses 40 colegas e 15 textos, porque alguns escreveram em conjunto, né, autoria conjunta, como é o caso, por exemplo, o Tribunal de Contas, eu também não falei isso, eles também foram muito parceiros, o Tribunal de Contas aqui do Estado, por conta, né, dessa questão da ligação com os municípios, da educação infantil, enfim. Então, os auditores públicos estiveram conosco também, trazendo, né, os seus dados, as suas reflexões, né? E eles, então, têm um artigo aqui também, né, no livro.
Mas, então, temos desde o secretário de Educação do município de Porto Alegre, o professor Adriano, que esteve conosco, apresentando também os dados da SMED, enfim, em relação à educação básica. Tivemos também a parceria, e está conosco aqui também no livro, a campanha nacional pelo direito à educação, né? Daniel Cara, que esteve conosco, né? Que é o coordenador da campanha, Catarina dos Santos, né? Que também é da campanha. Bom, enfim, parceiras como a Célia Teixeira, que é a coordenadora do FME, professores, né, de outras universidades, como, por exemplo, o professor Dante Moura, a Darlise Melo, a Isabel Medeiros, que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Enfim, eu estou fazendo referência aos nomes porque eu acho que é importante, né, já que a gente está sendo aqui também, né, filmado e tal. Mas, enfim, a professora Jane Paiva, que é uma excelente... é uma sumidade, digamos assim, com o professor Dante também, em educação de jovens e adultos, né, porque o PNE passa todos esses temas, né, todas essas variáveis da formação, né, da juventude. Tivemos também uma excelente fala em um artigo do José Marcelino de Pinto, que é um especialista em financiamento, professor da USP, que também esteve conosco. O Luiz Dourado, que talvez muitos o conheçam, pelo menos do campo da educação, que foi uma pessoa que muito contribuiu, e contribuiu assim, de maneira bem significativa para esse PNE, digamos assim, porque ele esteve no Conselho Nacional de Educação, esteve na comissão que definiu as diretrizes, né, para a educação, para a formação de professores. Rita Gomes do Nascimento, que é uma potiguara, nós resolvemos trazer uma indígena, né, descendência indígena, para falar conosco sobre a diversidade. Acho que foi nessa mesa que o Zé Vicente esteve, né, da diversidade, com a Rita Potiguara. Isso. Então, estávamos aí, né, estava aí. Bom, colega da Unicinos, Roberto Silva, colegas nossa lá da Faculdade de Educação, a Vera Peroni, que é uma também pesquisadora no campo dessa tensão público-privado, que nos interessava muito discutir. Enfim, então aqui estão os colegas que contribuíram, né? Bom, como resultado, e para concluir, tá, eu acho que já posso concluir, porque é uma história longa, mas acho que eu pontuei assim, alguns pontos que pode ser importantes assim, para a compreensão do projeto e desse livro que resulta do projeto. Eu ainda não falei algo que eu acho que é importante. Nós funcionamos, digamos assim, atuamos como projeto de extensão durante 2 anos. Né? No último ano, nós fizemos uma parceria com um núcleo de pesquisa, gestão das políticas públicas em educação, que é coordenado por a nossa colega da Faculdade de Educação, Maria Beatriz Luce, ela e o seu grupo de orientandos, né, pesquisando, né, que estavam no tema do PNE e nas metas principalmente relativas à formação de professores, que são várias, 15, 16, 17, 18, né, nós fomos, então, pedir assim, um apoio para montarmos alguns balanços analíticos, né, a partir dos dados de pesquisa que os seus orientandos estão chegando. Então, esse projeto, assim, para nós, ele foi muito caro, porque ele, digamos, saiu dessa dimensão que é importante, muito importante, da extensão e da relação da universidade com a sociedade, com os sistemas, com a rede, né, com a rede, também a rede privada, que também estiveram conosco, para o campo da pesquisa, né? Que eu acho que isso é uma coisa difícil da gente fazer. E, claro, poderia dizer que no campo do ensino também ele teve, né? Porque nós, professores, né? E no meu caso, que continuei sendo professor, evidente, nesse período todo de trabalho, levava para a sala de aula, evidentemente, as preocupações, né, aquela meio atônita, às vezes, né, com as mudanças que nós estamos vivendo. Então, acho que teve também essa dimensão de ensino para os meus alunos, para as minhas turmas. Né.
Bom, um resultado que eu gostaria de trazer, que é um resultado acadêmico, digamos assim, nós não conseguimos chegar onde queríamos, que era definir, no sentido de contribuir, né, com o plano para a definição de novas políticas, ou mesmo de rever alguns temas fundamentais desse plano, que é a concepção do financiamento como uma garantia do direito à educação, né? E nós até intitulamos esse livro, né? E o ciclo de debates também, né? Como garantia do direito à educação. Não conseguimos avançar, mas ficamos naquilo que parece que nossos painelistas, né, contribuíram, os participantes contribuíram, que é justamente uma tentativa de colocar a memória, né, como uma questão fundamental para quando se pesquisa e quando se pensa a educação e, claro, evidente, nesse contexto de um plano nacional de educação. Então, tomamos esse ciclo de debates como num contexto de memória, né? E aí nós, então, elegemos... Claro que está todo desenvolvido aqui o conceito de memória, que eu não vou me estender, né? Mas tomamos, então, por exemplo, deixa eu ver aqui... lugar narrativo. Chamei de lugar narrativo. Então, memória, portanto, tem uma narrativa aí, uma narrativa desses painelistas, das reflexões, né? E também fazendo uma articulação com um historiador que, para mim, é bastante importante na minha trajetória, na minha formação, que era a formação no campo da psicanálise quanto no campo da educação, que, por sinal, ele é historiador e psicanalista, que é o Michel de Certeau, né? Então, eu tomei a ideia de lugar, de relato e narrativa lá do pensamento de Certeau. Então, lugar narrativo 1, né? O que nós colocamos ali, né, nesse lugar narrativo 1? Uma constatação. Isso foi, assim, muito comum nas várias falas e nas discussões, né? Que na nossa sociedade, nos últimos anos, nós estávamos presenciando o avanço de políticas sociais deliberadamente recessivas que condenam o futuro do país. Aqui, abreviando numa frase, né, o que vocês todos, tenho certeza, né, imaginam que isso significava e que ainda significa para nós, né? Aí percorremos aqui a emenda constitucional, a PEC 55 de 2016, o corte nos gastos públicos na educação, né, na saúde, né, e por aí vai. Então, esse primeiro lugar narrativo tenta condensar e sintetizar o que se produziu de memória, né, acerca dessa questão da crise, enfim, que o país estava passando. O segundo lugar de memória, são poucos lugares, são 3 ou 4 só, porque eram apontamentos iniciais que esse, digamos, capítulo aqui que eu escrevi estaria significando aqui no contexto, né, das contribuições. Bom, aqui o segundo lugar narrativo condensa as reflexões e análises que se produziu também durante o ciclo, sobre o processo de democratização na elaboração das políticas públicas. Bom, aqui os professores que, na mesa anterior, né, o professor nosso aqui da URGS e o da PUC, eu fiquei bem, digamos, um pouco satisfeita até, né, com a abordagem que o professor nosso aqui da URGS, né, fez. Muito embora a fala também de um professor da plateia foi muito significativa, que foi de mostrar que a inovação ela estaria mais no campo do mercado né, e das políticas públicas, né? Eu gostei de ouvir isso quando eu penso no campo da educação, né?
quando eu penso, professor André, 2013, né, quando a gente entra nessa onda, né, de redemocratização muito forte, né, do país e na educação, eu penso aqui que as políticas públicas no campo da educação, como políticas de Estado, né, e não de governo, elas produziram um avanço significativo nesse viés que a educação está comprometida, que é a eliminação das desigualdades, né, a inclusão, né, da maioria da população no campo da cultura e da educação e do acesso aos bens culturais, enfim. Então, acho que o ciclo né, produziu uma discussão, uma memória muito rica quanto a essa inovação no campo das políticas educacionais. No caso, a política que o PNE representa, esse segundo PNE representou para nós. O terceiro lugar de memória... bom, foi o que a gente conseguiu produzir, né? Isso é muito importante para quem atua na educação superior com formação de professores, né? Como a maioria de nós e de muitos painelistas, né? E no meu caso também, é que aqui condensam-se as discussões e os grandes desafios que o processo de universalização da educação básica tem como ideário dentro desse PNE. Né? Aqui vocês vão encontrar desde a meta 1, né, que fala na universalização da educação básica, até lá o ensino superior também, com a questão da inclusão, né, dos jovens de 18 a 24 anos na universidade e tal. Então, esse terceiro lugar de memória, né, traz essas questões da universalização da educação. O último, então, e quarto lugar narrativo, né, é esse que nos toca, e nos toca muito ainda hoje, e quando estávamos escrevendo esse texto aqui para o livro, nós já sabíamos, né, que estávamos sendo, como país e como educação, que estávamos sendo violentamente atacados, vamos usar essa palavra assim, né, pelo desrespeito à Constituição, né, principalmente aos artigos 5 e 6, né, da nossa Constituição de 1988. Lá, no artigo 6º, por exemplo, eu vou só relembrar, é o artigo que nomeia a educação como o primeiro dos direitos sociais, seguido do direito à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social. Enfim, aí vai a proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados, né? E o artigo 5, esse também violentamente, me parece, desrespeitado, traz a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Bom, foi assim que nós pensamos num segundo ciclo pequeno, acho que 4 ou 5 meses, para lançar este livro. Ele está sendo muito assim badalado, porque, né, nós já estávamos dentro desse contexto de que o PNE estava sendo inócuo, já tinha se passado 5 anos quase, né, 2014, 4 anos, e nenhuma meta atingida, a não ser uma lá no ensino superior, que já nem era problema para nós, se não me engano, a 12, a meta 12 ou 13, bom, e nós, então, fizemos um ciclo para lançamento desse livro, convidamos aí, né, o professor André esteve conosco, então, como eu dizia no início, abrindo esse ciclo de lançamentos, né, do livro com aquilo que a gente chegou, assim, no final, né, depois da organização do livro, ao desafio de, bom, nós precisamos repensar a democracia na educação e a democracia da educação através de uma
reflexão com cientistas políticos, enfim, com colegas nossos, que trouxessem uma leitura, uma análise, né, da concepção de Estado. Porque nós dizíamos, né, a política pública em educação é uma política de Estado, mas nós já estávamos ali com o desafio de saber que aquele Estado já não correspondia ao que nós entendíamos como Estado democrático, de direito, etc, etc, etc. Né? Então, nós queríamos pensar nisso. Mas, né, o professor André trouxe lá uma análise... lá, se eu dizia pessimista, aqui o senhor colocou algo um pouco otimista, mas nós concordamos e nós ficamos desafiados ali também com essa ideia, né, dessa visão pessimista das ondas. Né? O professor André também conversou das 3 ondas que passaram, né, as democracias, enfim, no mundo ocidental. E assim fizemos, né, um debate iniciando, né, o lançamento desse livro com essa questão. Né? E fomos lá adiante com outras mesas que agora aqui, né, não vou me deter falando sobre ela. E agora, finalizando, Zé, já estou terminando aqui, vou dizer que nós temos alguns exemplares aqui, a distribuição gratuita, porque isso, então, é uma verba, esta verba que veio para a CONAI, né, é uma verba pública, o projeto foi amparado por essa verba, então é distribuição gratuita, né, não está à venda. Inicialmente fizemos uma distribuição para as instituições, só institucional, porque eram muitas, foram mais de 400, 500 pessoas que vieram nos ciclos de debate. Né? Então, a gente não ia ter, porque nós tiramos 500 exemplares com a verba que a gente tinha. Né? Então, vocês imaginam, poucos exemplares. Mas... quem poupa tem, né? Então sobraram alguns exemplares ali, né? E eu trouxe então hoje aqui para distribuir para vocês. Mas eu queria finalizar com algo que também, né, eu gostaria de deixar como contribuição, além, claro, evidente, né, desse trabalho que é da universidade, que foi da Faculdade de Educação, foi um projeto institucional, mas uma reflexão de uma colega, porque eu também participo de grupos de estudos, de pesquisa dentro da psicanálise, né? Então, eu integro a Associação Psicanalítica de Porto Alegre como membro. Lá nós temos um instituto que se chama Instituto Apoio, que é de pesquisa clínica e intervenção, né? E lá nessa instituição eu tenho 2 grupos de estudo e de pesquisa. Né? Vou referir um que eu acho que eu gostei de assistir o professor de novo, André, aqui falando dentro da ideia de colapso. Eu diria que eu fui ousada, porque não sou do campo das ciências sociais. Eu nomeei o grupo esse ano de colapso da política, colapso da linguagem e formas de vida. Né? Então, aí eu estou nesse embate aí, né, de como sustentar essa questão, a não ser que seja pela questão da linguagem e da subjetividade. Mas essa colega psicanalista diz o seguinte, ela vai dizer, rapidamente, a crise vivenciada em nossos tempos é muito mais do que uma crise econômica e política. É uma crise de subjetividade que produz em nós desconforto, vertigem, mas também decepção, indignação, dor e cansaço. Mas, nesse cenário, todo psicanalista, né, e acho que todos nós que fazemos resistência, desde o projeto de extensão, enfim, né, em memória desse processo que estamos passando, na sociedade, acreditamos, né, como psicanalistas e como professores, que nesse cenário uma urgente questão se apresenta. O que deve ser feito? Né? A única possibilidade, eu não diria tanto a única, mas enfaticamente ela deve ter dito isso, a única possibilidade é seguir em frente e sair da posição melancólica do futuro do passado. E nem daquele futuro que não tem presente, que vocês já estão sabendo que é o futurice. Né? Esse ser aí
né? Futurice. Então, mas como atravessar com potência esses tempos minimamente, para dizer, sombrios, se não selvagens. Obrigada, eu acho que era isso.